O santo que não passou pelo purgatório, ele foi direto para o céu. Você sabe quem é ele? Eu quero te dar uma dica. Ele é padroeiro do Brasil. Sim, o nome dele é São Pedro de Alcântara e a santidade deste homem deveria ser uma coisa tão elevada, as graças que Deus comunicou a ele, que Santa Teresa d'Ávila, chamada de Rainha da Mística, se constrangia quando olhava para São Pedro de Alcântara em virtude da sua santidade. Deus derramou graças nesse homem. Eu acho que é importante não só falar esta graça que ele teve de não passar pelo purgatório. Por quê? Porque quem diz isso mesmo é Santa Teresa d'Ávila. Nós temos um livretinho aqui na Editora Imaculada, segundo meu amigo Claudinei, é o melhor livro que tem na Editora Imaculada, O Pecado Venial. Ela falou que ela... Aí, ó, vamos lá, deixa eu dizer direitinho como está aqui, ó. Ainda mais nas numerosas visões que teve a Santa de Ávila sobre a sorte futura das almas, viu apenas 3 delas voarem logo ao paraíso. Observai simplesmente, diz a Santa, que de tantas almas eleitas por mim conhecidas em vida, vi somente 3 voarem diretamente ao céu sem passarem pelo purgatório. A do padre Pedro de Alcântara e a do padre dominicano, que era o seu confessor, o padre Ibanez. Teve aqui, eu acho que uma outra aqui. Mas assim, na época de Santa Teresa d'Ávila, muitas almas eram virtuosíssimas, tinham uma verdadeira união com Deus, mas poucas que foram direto para o céu sem passar pelo purgatório. E sinceramente, quando eu voltava da Santa Missa hoje, eu pedia para Deus a graça de falar algo do coração dele para vocês, e me veio muito essa questão de São Pedro de Alcântara. Então quero mostrar para vocês um pouquinho das virtudes que esse homem teve, porque eu não quero fazer vídeos longos, mas dizer que ele nasceu em 1499 na cidade espanhola de Alcântara, que fica perto da fronteira com Portugal. Só uma observação, eu tive uma graça enorme de uma vez fazer missão em Portugal e ficar hospedado em um convento em que ele esteve morando durante algum tempo. E pela graça de Deus eu já tinha lido a vida de São Pedro de Alcântara e assim, eu sei que pode até ser uma coisa assim boba, mas assim, na verdade aquilo era o desejo do meu coração. Eu ficava andando no convento e falava assim: Senhor, me dê a graça de pisar aonde esse homem pisou. Porque foi um Cristo vivo na face da terra, São Pedro de Alcântara, e eu tive o desejo disso porque, assim, nossa, meu Deus do céu, falar desse santo não é muito fácil. Vamos colocar algumas notas aqui da vida dele, que diz que ele passou no viciado no exercício de uma oração contínua, praticando a mais dura austeridade. Os rigores contra sua pessoa tinham alguma coisa de prodigioso. Seus sentidos eram guardados com uma sujeição absoluta, e seu recolhimento era tão grande que, depois de 1 ano no convento, não sabia dizer se a igreja onde rezava todos os dias era uma abóbada ou de teto forrado. Então você vê que ele fez o que é necessário para a vida santificada. Oração contínua. Eclesiástico 18:22. Nada te impeças de orar sempre. Eu não sei se no seu coração existe esse desejo de você mitigar o purgatório, mas o Padre Pio alertava os seus discípulos a terem esse desejo sempre. E isso daí deve ser feito porque o sofrimento lá é uma coisa que a nossa língua não é capaz de exprimir. Mas o que nós fazemos nessa vida para ter esta graça? São Pedro de Alcântara colocava a oração em primeiro lugar. Aí nós devemos perguntar: e nós? E eu fico vendo esse mundo agitado cada vez mais, com excesso de barulho, com excesso de divertimento, de prazeres. E aí aquele tesouro infinito de amor que está dentro de nós, acessível à vida de oração, e o mundo moderno quer nos tirar de Deus. E nós devemos fazer um esforço contínuo para cessar o mundo externo, começar a participar de uma vida de união com Deus mais intensa e descobrir essa beleza interior que os santos descobriram, que está lá da 7ª morada, jorrando as suas graças e jogando o seu amor e nos convidando para uma união perfeitíssima através da contemplação. E é isso que São Pedro vivia. Ele vivia isso, essa oração, e teve uma característica dele, que ele era um homem extremamente austero, né? Agora você imagina, ele era um homem tão recolhido, tão absorto em Deus, que vai dizer aqui que ele não sabia nem como era abóbada, se era forrado, nada, que ele era muito recolhido em si, muito silencioso, andava com os olhos muito para baixo, né? E nem disso sabia. Mas aí você fala assim: nossa, mas o homem não viu o externo? É porque quando uma pessoa vê
o que tem lá na sétima morada, ele não quer saber mais de nada que tem externo. Entendeu? Esse que é o grande segredo que as pessoas acabam, as pessoas naturais, 1 Coríntios 2,14, né? Os homens naturais não entendem as coisas do Espírito porque para eles são loucuras, né? Ele não compreende, mas por que ser desse jeito? Mas que radicalidade que é essa? Experimenta o que ele experimentou para você ver se você vai querer outra coisa. Pode-se dizer que a virtude característica de São Pedro de Alcântara foi a penitência. Considerou o seu corpo como um inimigo que ele subjugou com um regime de ferro e qual nunca se reconciliou. Absorto continuamente na meditação dos sofrimentos de seu Salvador, não houve gênero de expiação que ele não inventasse para associar aos padecimentos do Calvário. Ele era um filho de São Francisco de Assis, e São Francisco dizia que o nosso corpo é o nosso irmão burro. Então ele o domava, o mortificava, porque ele queria viver a sua vida em Deus. Aí você fala assim, Anderson, nós casados, né? A maioria das pessoas que vão me escutar aqui são casadas. Eu tenho diabetes, então eu não posso fazer tantas mortificações, então eu não tenho muito o que ficar falando sobre isso como testemunho pessoal meu, tá? Porque às vezes eu sinto muita fome e eu fiquei sabendo que de um santo que tinha diabetes também, o São Rafael Arnaiz é o nome dele. Mas você pode fazer mortificações, jejuns, mas como você tem a vida de casamento, você deve ter uma paciência muito grande com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, porque o Padre Pio dizia que a mortificação mais séria da vida do homem casado é a na casa doméstica. Então, quer dizer, São Pedro de Alcântara tinha isso, mas você pode ir para outros lados para você mitigar também a questão do seu purgatório, tá? Vamos dizer mais algumas coisinhas sobre ele. Santa Teresa, no capítulo 27 da sua vida, assim fala das austeridades desse grande santo. Vai dizer que durante 40 anos não tinha dormido entre o dia e a noite mais de 1h30. Aí você já entende que isso daqui não era coisa dele, era uma coisa de uma graça sobrenatural, né? Porque biologicamente dizendo, isto é impossível. Mas Mateus capítulo 19, versículo 26 vai dizer, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então esse homem dormia 1h30 porque Deus o sustentava de uma maneira muito intensa, né? De todas as mortificações, a que mais lhe custava no princípio era vencer o sono, e para isso estava sempre de joelhos ou de pé. Quando dormia era sentado, com a cabeça apoiada num pedaço de madeira fixo na parede. Nunca usava o capuz, nem ao sol nem à chuva, não trazia calçado nenhum, usava apenas um hábito grosseiro sobre o corpo e por cima um pequeno manto do mesmo pano. Acontecia muitas vezes eles só comeram uma vez de 3 em 3 dias, e um dos seus companheiros me assegurou que algumas vezes passava 8 dias sem tomar alimento e que naturalmente acontecia nos grandes êxtases nos quais era arrebatado pelos ardores do amor divino. Deixa eu te falar uma coisa, quando você vê a vida de um santo, você não tem desejo de participar de mistérios divinos como esse? Aí a gente fala assim, isso é orgulho, não? Não é orgulho, sabe por quê? Porque 1 Tessalonicenses 4:13, deixa eu ver se é 1 Tessalonicenses 4:13, Deus vai dizer por meio de São Paulo, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. E quando as almas vão se adiantando, deixa eu ver, 4:3. Essas coisas que acontecem, eu não estou falando de coisas sensitivas, que aí talvez as pessoas ficam falando arrebatado, mas tem que passar por uma cruz tremenda, um sofrimento elevadíssimo para chegar a esse mistério. Não se conhece de Jesus ressuscitado se não conhece de Jesus crucificado, vai dizer São Francisco de Assis. Mas o que eu estou falando não é dos êxtases, é do amor divino. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de ficar em êxtase porque isso daí é uma coisa que, se Deus quer dar para a alma, Ele dá. Mas o que eu estou falando assim, aquele amor divino, de você nutrir aquela presença interior e conseguir olhar com os olhos do coração, naquele espírito de adoração e de fogo, aquele grande Deus que está na alma e ficar incendiado. Nossa, isso daqui deveria ser o desejo comum de todos os católicos. Vamos ver o que eu posso falar. Ele era muito rigoroso consigo mesmo, mas para os outros era suave e compassivo. Aí teve um dia que Santa Teresa d'Ávila estava lá numa direção espiritual com ele, que ele pediu para que ela mitigasse as penitências. Olha como que ele era duro consigo, mas mais brando com os outros. Ela falou, mas o senhor faz bastante penitência. Ele falou, Teresa, isso daqui eu já estou habituado. Entendeu? Olha como que ele foi, assim, ele estava vendo que ela estava em excessos,
E isso daí, ela também acolheu porque era muito humilde, né? Deixa eu colocar aqui algumas coisas, porque eu já estou vendo o tempo aqui. Nossa, que vontade de ficar falando, mas o ano que vem eu vou lançar um livro dele aqui na editora. Nos seus conselhos, a Santa Teresa, a propósito da reforma do Carmelo, não cessou de insistir sobre a prática de uma pobreza absoluta e de um total abandono à providência divina. Esses dias eu estava lendo sobre a questão dessa pobreza interior, do qual Deus falava com Santa Catarina de Sena no diálogo. E se nós não tivermos essa pobreza interior e esse despojamento, dificilmente nós iremos nos unir a Deus. E essa questão da providência. Eu vejo que o homem de hoje em dia ele tem uma necessidade de ter controle sobre tudo na vida dele. Então o cara tá feliz se lá no banco dele ele tem uma gordura imensa. E principalmente quando a pessoa pensa nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, ele fica assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro no banco para viver tanto tempo assim. Cara, isso daí nunca fez parte da vida dos santos. Essa segurança total em algum tipo de bem no banco. Os santos sempre se abandonaram na providência divina, porque num tempo de carestia enorme na face da terra, quando o rei Acabe estava em pecado, Deus nutriu o seu profeta, tirando água da pedra e enviando um corvo para dar pão com carne. Eu não estou falando que é uma coisa errada você ter investimento, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas se você estiver apegado nesse investimento, você está no sal. Porque o dia que Deus te colocar numa prova, Ele pode arrebentar com toda a estrutura da sua vida para mostrar que você deve confiar somente nele. E tem muitos ricos que eram tão desapegados como se não tivesse nada. Por isso que assim, viver da confiança, viver da pobreza, do abandono é uma coisa que para o homem moderno é uma loucura. Porque eu vejo que tem tantas personalidades que são seguidas até dentro da igreja, nas mídias sociais, que as pessoas abandonam a prática da oração. Não consegue fazer ação de graça depois da Santa Missa. Não pensa em oração mental, nessas coisas todas. Mas só querem empreender e ganhar dinheiro. Que vida medíocre. Porque vão ficar com a conta cheia de dinheiro no banco, mas com a alma vazia, com a vida interior vazia do verdadeiro amor. No convento tomava-se os ofícios mais humildes como varrer, lavar a louça de barro, trabalhar na horta, cortar lenha no bosque vizinho e trazê-la nos ombros. Considerava-se o servo dos confrades. É a imitação de Jesus Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida por muitos. Qual que é o problema de um homem com uma elevação espiritual fazer esses trabalhos se nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é o Senhor do universo, mais trabalhou do que pregou? Jesus ele fazia o que na oficina de Nazaré? Trabalhava junto com São José. E qual que é o grande exemplo de São Pedro de Alcântara? Era São Francisco de Assis, o seu fundador? Não. Era Jesus Cristo, o fundador dos franciscanos. Então, se ele trabalhou, eu também quero trabalhar, porque é uma espécie de mortificação. Olha que coisa interessante. Tudo que você consegue ver aqui dentro desse vídeo foi pelo trabalho. Essa polo que eu tô foi alguém que trabalhou para fazer. Essa lapela que eu tô, alguém trabalhou para fazer. Essa mesa aqui que eu tô falando por cima dela, alguém trabalhou para fazer. Os livros atrás, alguém trabalhou para fazer. Você percebe que tudo não chega através do trabalho? Olha que coisa mais maravilhosa. Você já percebeu que bênção que é o trabalho? E nós devemos fazer isso. Devemos trabalhar com muita seriedade. Ele na vida religiosa dele e nós na nossa vida. Essa parte eu achei muito bonito. O imperador Carlos V, desejando tê-lo como confessor, mandou chamá-lo, o imperador da época. O santo disse-lhe então que iria pensar no caso diante de Deus na oração. Então eu vou rezar para te falar. Vossa Majestade disse-lhe, só deseja certamente o cumprimento da vontade de Deus. Se eu não voltar, Vossa Majestade pode ficar certo que não está nos desígnios de Deus que eu correspondo aos seus desejos. Voltando ao convento, o frade recebeu na oração uma luz divina pela qual conheceu que devia fugir das honras e viver desconhecido, na solidão e nos rigores da penitência. O imperador, não o vendo voltar, não se ofendeu, antes aumentou a sua estima pela santidade do servo de Deus. E quando se referia ao São Pedro de Alcântara, dizia, ele não pertence à terra, é um anjo do céu. Queridos, olha que coisa mais linda. Se esse homem fosse manchado pela mínima vaidade, para ele seria bom ser o diretor espiritual do imperador, ele seria um homem conhecido e tal. Mas ele foi rezar, ele foi consultar a Deus. Lucas 1,37. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua vontade e a tua palavra. O santo, tudo o que ele tem mais repugnância na vida
é quebrar a sua aliança com Deus em virtude da desobediência à sua vontade. O santo não faz nada disso. Por isso que quando ele reza, ele não fala com a boca, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Ele fala com o coração, Senhor, eu sou um seu escravo. Eu estou aqui para te obedecer. Então, se Deus não tinha como desígnio para o imperador, ele como diretor espiritual, Deus iria destacar um outro homem virtuoso para dar a direção. Mas Deus, para exaltar São Pedro de Alcântara da maneira que exaltou, e ele é padroeiro do Brasil, ele queria que ele conservasse mais a humilhação, mais o recolhimento, mais a humildade. Eu estou falando que isso é o desígnio que Deus tinha para São Pedro de Alcântara e ele correspondeu a isso. Então você vê aquela palavra tão linda do profeta Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. Ele não estava interessado na glória dele em fazer a vontade dele. Ele estava interessado em ser submisso a Deus. Isso daqui é um pouco da vida de São Pedro de Alcântara. Mas por esse pouco você já pode começar a observar como que ele foi fazendo para evitar o purgatório. Eu, no meu estado de vida, eu fico fazendo os meus exames, porque eu sei que eu tenho que educar os meus filhos na fé, porque eu vou prestar conta cara no tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a Maria Clara, sobre o Gabriel, eu tenho que amar profundamente a Thaís, eu tenho que trabalhar sério aqui na editora, porque eu tenho que sustentar meus filhos, entendeu? Eu sou o provedor dessa casa, então eu tenho outros deveres. Mas antecedendo esses deveres, claro, eu tenho que ter vida sobrenatural, amor a Deus, ir para a missa todo dia, rezar o meu rosário, ler a escritura, meditar, buscar a minha santificação pessoal, mas cada um fazendo bem o seu dever, obedecendo a Deus, um pai de família também e uma mãe de família também pode evitar o purgatório. E aí, você que chegou junto comigo até o final desse vídeo, o que você achou dele? Compartilha, ajuda essas verdades da fé católica que são tão lindas, que são tão belas, a chegarem a mais corações. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa maravilha e aproveite, nós estamos com algumas promoções no site da Editora Imaculada, tem o livro do Purgatório, que a gente vai fazer uma live nessa semana aqui com o Ricardo Pio Maria de lançamento, tem outros livros do Purgatório sobre Dom Bosco, do Padre Chope, o que é o Purgatório. Estude essas coisas, porque eu não tenho dúvida alguma, os benefícios serão imensos na sua alma, porque quando a gente conhece o purgatório e o rigor que seremos tratados por desobedecer a Deus, vivendo numa vida de pecado, deve causar em nós uma repugnância e nós devemos andar numa vida santa, a fim de mitigar, tá, com força total esse purgatório e quem sabe, se por uma graça elevadíssima e particular, Nossa Senhora nos conceder de ir direto para o paraíso. A gente deve lutar para isso. Se vamos conseguir, não sei. A graça de Deus o sabe. Mas vamos lutar para isso e que São Pedro de Alcântara te abençoe com todas as graças do coração de Jesus. Um beijo no coração, meu amigo. Salve Maria!